Mateus 9 é um dos textos que eu entendo ser dos mais apropriados, Todos os textos direcionados a missões ou que falam sobre missões são importantes, mas tem alguns deles que parece que falam mais alto, parece que as letras ficam garrafais, fica em caixa alta e em um número bem elevado. A fonte, pastor Cláudio, parece que a fonte sai do 11, do 12, vai para o 26, 28 ou 30. Essas palavras do Senhor Jesus. Mateus 9. E quem puder, leia comigo. E percorria Jesus, e começa com 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, cidades e povoados. A palavra aldeia entra aqui porque no português antigo, né? Aliás, não é nem o antigo, o português de Portugal. Povoado é aldeia, até hoje. Lá tudo que não é considerado uma cidade é chamado de aldeia. Português exclusivo de Portugal. E nós estamos lendo aqui na corrigida, na clássica Almeida, revista corrigida. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, isto é, povoados, ensinando nas sinagogas deles. Prioridade de Jesus, o ensino. Prioridade pública, não é? Prioridade do ministério público. Jesus tinha um ministério organizado em duas dimensões. A dimensão privada, onde ele treinava os discípulos para treiná-los e prepará-los para a obra que se seguiria após a subida dele. E o ministério público. O que é que Jesus fazia no seu ministério público? Ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus ensinava, pregava e curava. Publicamente esse era o ministério de Jesus: ensinar, pregar e curar. Quase todos os textos dos 4 evangelhos mostram que a prioridade era ensino. Didascalia, didascalos, ou didascaleim, ensinando. Então, logo em seguida vem o querigma, o querigmai, a proclamação. E depois a restauração através da cura, restauração física. Então a missão de Jesus, a ação missionária de Jesus, estava organizada em dois momentos muito significativos. A orientação pública e a orientação particular. Em público, para as massas, para as multidões, o trabalho de Jesus era ensinar, pregar e curar. E em particular, ele passava a maior parte do tempo treinando, dando aulas mesmo, pessoais, às vezes gastando tempo no individual, um por um, treinando os discípulos e preparando-os para a obra que realizariam logo depois da subida dele. Agora vem a visão de Jesus. A visão de Jesus. Olha a visão de Jesus no versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão. Aqui a gente tem a visão e a compaixão de Jesus no versículo 36. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor, isto é, sem uma direção espiritual, sem uma direção religiosa, sem uma direção moral, sem praticamente um direcionamento que diz respeito à eternidade. Qualquer coisa que dizia respeito ao pós-morte, eles não tinham essa firmeza, não tinham
esta segurança. Então Jesus os vê como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37, agora é o desafio da missão. Olha o desafio da missão. Aqui está o grande problema, ainda hoje, a dificuldade da missão. E quem averigua, e quem detecta, quem analisa, quem dá o diagnóstico, é o próprio Senhor Jesus. Ele olha a sua missão, e aqui no versículo 35, voltando ao 35, só para dar um pequeno detalhe, os historiadores e geógrafos dizem que a Palestina, nos dias do Novo Testamento, nos dias de Jesus, tinha no mínimo 204 cidades e povoados. 204. E olha o que o texto diz. Jesus percorria todas, cidades e povoados, todas as cidades e aldeias. Então a visão de Jesus é macro, é total, é holística, vai além daquilo que os judeus ou os seus discípulos podiam ver no primeiro momento. Jesus via o todo, a sua necessidade era alcançar o todo. Então ele olha o tamanho da missão, a dificuldade da missão, e ele chama em particular os discípulos e diz-lhes: a seara é realmente grande. Aí qual é a dificuldade? Poucos são os ceifeiros. Não eram poucos os que se diziam discípulos de Jesus. Não eram poucos os que compunham as multidões que seguiam Jesus. Não eram poucos. Mas ele diz que eram poucos os ceifeiros. Eram poucos os trabalhadores. Irmãos, Jesus faz essa identificação e ainda hoje podemos dizer a mesma coisa. A seara continua grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores, aqueles que colhem, aqueles que ganham alma, aqueles que realmente se dedicam à evangelização, aqueles que se dedicam a missões, no sentido aqui que já foi explicado, tão bem explicado pelo pastor Francisco Assis na sua plenária, e agora de uma forma muito prática, explicado pelo pastor Valberto há poucos minutos. Então quando nós juntamos mostrar o plano da salvação, batizar aquele que se decide, ensinar aquele que se decidiu e foi batizado, fazendo o discipulado, o conjunto de tudo isso se chama missões. Quando nós nos dedicamos ao âmbito local, nós costumamos dizer mais, identificar isso como evangelização. E quando nos dedicamos ao campo além fronteiras, ou campo transcultural, ou internacional, ou um pouco mais distante, de onde vivemos, de onde trabalhamos, aí é que a gente quer nominar missões. Mas na verdade a missão é uma. Tudo que diz respeito ao cumprimento do evangelho do reino está incluído em missões. A missão de Deus e a missão da igreja. Aquilo que os missiólogos chamam de missio Dei e missio Ecclesia. Enquanto a igreja realiza o seu trabalho, a igreja cumpre a sua missão de igreja dentro da missão de Deus. Agora o desafio. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara é grande em extensão. A seara é grande em números. Já chegamos a 8 bilhões de habitantes na Terra. 8 bilhões. Alguns fizeram a proporção ou a previsão para os primeiros dias de novembro, e alguns, segundo outros, dizem que já alcançamos no mês de agosto.
Então tem esse pequeno diferencial aí. O certo é que estamos saindo da casa dos 7 para os 8 bilhões. Então a seara é grande demograficamente. A seara é grande geograficamente. A seara é grande espiritualmente, porque há uma batalha gigantesca sendo travada. Os irmãos sabem que existem lugares onde você realiza um culto, 2 cultos, 3 cultos, 10 cultos, 20 cultos, e parece que ninguém crê, e parece que ninguém se decide. Ontem um pastor falou comigo aqui, que há alguns lugares lá do campo dele, que ele já está completando quase a 20ª vez que vai lá e faz culto. Está ali o pastor do Brejo de Areia, né? Não é longe daqui não, é bem pertinho daqui. Ele tem uma região ali que ele diz que já dirigiu mais de 10 cultos. Ele vai de casa em casa. Uma hora ele bota crianças, uma hora ele bota adolescentes e jovens, outra hora ele coloca o grupo de obreiros, outra hora ele mesmo vai de casa em casa e fala e anuncia. Mas a guerra espiritual é tão forte, é tão travada, que às vezes ele diz que faz um trabalho enorme, gigantesco, e ora por 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Ou alguém se diz que faz a sua decisão a Cristo. Já há outros lugares que não é tão difícil alguém fazer a sua decisão a Cristo. A seara é grande em vários sentidos, em vários aspectos, mas Jesus deu a solução. A seara é realmente grande, os ceifeiros são poucos. Jesus disse que os ceifeiros são poucos, poucos em número. Gosto sempre de falar isso. Poucos que se dispõem, poucos que têm disponibilidade, poucos que têm coragem, poucos que querem deixar o conforto de sua casa, de seu lar, de sua cidade, para irem em lugares mais difíceis. Mas no versículo 38, Jesus deu a solução. E ele diz que a solução passa por um exercício espiritual chamado oração. Ele disse: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Que esta reflexão sirva para o nosso despertamento. Você tem o nosso material aí na apostila. Eu queria que você olhasse aí a partir da página 51. Página 51. Eu não vou esgotar esse material. Eu quero destacar apenas uma pequena parte dele e vou me deter na proposta que me foi feita para essa plenária. Refletir sobre os resultados históricos da missão assembleiana em 100 anos. Refletir sobre os resultados históricos da missão assembleiana aqui no Maranhão. 100 anos. 100 anos de Assembleia de Deus. O que alcançamos? 100 anos de Assembleia de Deus. O que ainda falta? 100 anos de Assembleia de Deus no Maranhão. Quais os desafios vencidos? 100 anos de Assembleia de Deus no Maranhão. Quais os desafios ainda a serem superados? A tarefa não está finda. A tarefa não foi concluída. Aí eu me lembro de uma expressão de Josué, ou que está lá no livro de Josué. Ele já estava velho, havia conseguido durante 7 anos, aliás, 14 anos de trabalho, Josué conseguiu organizar as 12 tribos, cada uma em seu lugar.
Josué conseguiu destronar 31 reis. 31 reis. E 7 grandes nações foram dirimidas, foram destruídas ou desorganizadas, para poder se organizar uma nação, que era o povo da promessa, o povo da aliança, a terra que Deus havia prometido desde Abraão. Mas foi preciso destronar 31 reis, desestabilizar 7 nações. Quanto tempo? 14 anos. E quando já estava chegando, lá no finalzinho, diz o texto, que ele reúne o povo e aí faz a seguinte declaração: ainda há muita terra a ser conquistada. Pastor Salles, ainda há muita terra a ser conquistada no estado do Maranhão. Por um lado, a igreja se fez presente nos 217 municípios. Glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus por isso? 184 municípios estão na responsabilidade da SEADEMA. E os demais da Comadesma. Sendo que nós temos pelo menos 5 ou 6 municípios. Outro dia eu fiz essa conta bem direitinho. Alguns municípios onde estão presentes tanto a SEADEMA quanto a Comadesma. Como é o caso do Arame, é o caso de Pastos Bons e outros municípios. Não dá para dizer agora a lista completa. Mas o certo é que 184 estão na responsabilidade exclusiva da SEADEMA. E o restante, na sua maioria, da Comadesma. E alguns poucos desses 217, a tarefa é dividida entre SEADEMA e Comadesma. Mas eu quero lembrar a vocês, alguns não sabem mesmo, porque não leram, ou porque não viveram naquele período, não pesquisaram. E outros já leram, mas esqueceram. E o objetivo dessa plenária é trazer à memória da amada igreja aqui presente alguns pontos da nossa história. E para isso eu quero apresentar a vocês alguns trabalhos que nós conseguimos, pela graça de Deus. Aqui está o volume 1, História da Assembleia de Deus no Maranhão, que nós lançamos quando a Assembleia de Deus completou 80 anos. 270 páginas. Claro que a maior parte das informações é São Luís. Não tínhamos ainda a pesquisa no âmbito estadual. Mas aqui nós temos algumas informações muito interessantes, inclusive com a listagem dos primeiros campos a serem implantados no Maranhão. E eu vou citar só a lista até o número 20. Os primeiros organizados no Maranhão: São Luís, em 15/1/22. Logo depois, Rosário. Claro que na evangelização foi Viana, o Ibacá, mas em questão de organização eclesiástica, Rosário, eu já até conversei esse assunto com o pastor Pedro, né, que por algum motivo eles... Ibacá e Viana. Então o terceiro campo do Maranhão, Viana. O quarto, Itapecuru. O quinto, Coroatá. O sexto, Pinheiro. O sétimo, Lucindo. O oitavo, Pedreiras. O nono, Turiaçu. Lembrando que Turiaçu e alguns municípios daquela região litorânea não foram evangelizados a partir de São Luís. Eles foram evangelizados a partir de Belém, com uma outra frente de evangelização que aconteceu no Maranhão. O Maranhão é resultado de 3 frentes de evangelização. Preste bem atenção nisso. Primeira, São Luís. Segunda, Belém. E a terceira, a partir
da região do Tocantins, e daqui a pouco eu vou dar alguns detalhes para os irmãos nesse sentido. Começando com João Jonas e o pastor Israel, de uma pequena povoação às margens do rio Tocantins, nas imediações de Carolina. E foi dali que logo depois do pastor João Jonas ter evangelizado o interior de Carolina, chegou o jovem Armando Cohen, que tinha sido consagrado no dia 31 de março em Belém. No dia 8 de abril ele já estava em Carolina, para assumir o primeiro campo, de 1948, para assumir o primeiro campo. Então, observe que essas frentes de evangelização, claro que a maior foi a que partiu de São Luís, que começou logo imediatamente, alcançando Viana, alcançando o interior de Pinheiro. Temos notícias de cultos no interior de Pinheiro, tanto por irmãos que vinham de São Luís, como por irmãos que vieram de Belém. Tem uma família até hoje em Pinheiro, que alguém se decidiu a Cristo Jesus em 18, lá em Pinheiro, aliás, de Pinheiro, que se decidiu em Belém, no ano 18, e voltou para o interior de Pinheiro, logo no começo da década de 20, já batizado com o Espírito Santo. Aí quando o movimento estava começando em São Luís e começando a se espalhar, então houve o encontro dessas pessoas lá em São Paulo dos Lobatos. Por que São Paulo dos Lobatos? Porque Propécio Lázaro Lobato foi a primeira pessoa que se converteu em São Luís. Foi a primeira pessoa evangelizada por Clímaco Bueno Asa que de fato aceitou a fé. Ele era um cabo da polícia militar. Eu tive o privilégio de conhecer 2 filhos dele. Um deles chamava-se Já Dorme com Cristo, era o irmão Rubens, congregava-se na área 7, região de São Francisco, lá em São Luís. E pouco tempo antes dele partir para a eternidade, eu fiz uma entrevista com ele, e tiramos fotos, conversamos muito, fiz algumas filmagens, e ele revelou alguns detalhes interessantes sobre a vida do seu pai. O irmão Propécio Lázaro Lobato estava para o quartel, quando Clímaco Bueno Asa chegou na sua casa antes do meio-dia, vendendo Bíblias, oferecendo Bíblias. Aqui e acolá ele vendia, aqui e acolá ele doava. Tanto vendia como doava. Ele era um exímio colportor. A história é contada toda aí nesse livro que o pastor Valberto apresentou aí, do Carlos Eduardo, que é um jovem que se congregou conosco lá em São Luís. Depois ele fez alguns cursos superiores, começou estudando história e se dedicou e se debruçou sobre a vida de Bueno Asa. Descobriu muitas coisas interessantes que nós não conseguimos descobrir. Ele foi um pouco mais à frente. E, voltando ao primeiro diálogo, quando Bueno Asa chega na casa de Propécio Lázaro, só estava a esposa. E a reação dela, quando viu o pastor Clímaco Bueno Asa com a Bíblia, ela teve uma reação grosseira e disse: já sei, você é o enviado da besta fera, não é? Você é o falso profeta enviado do diabo, porque alguém disse que iria aparecer essas pessoas com um livro de capa preta, e eu estou vendo que você tem aí em mãos um livro de capa preta. Com muita educação, com muito jeito, Bueno Asa começa dizendo: não, senhora, eu não tenho nada com Satanás, eu não gosto dele, eu já deixei de servi-lo há muito tempo. Meu negócio é com Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Começou a falar de Jesus, começou a falar do plano da salvação, e ela gostou. Mas ela disse assim: bem, quem gosta mesmo desse assunto é o meu marido. Você fica aí sentado, esperando o meu marido chegar, porque ele vem agora para o almoço. E quando ele chegar, você vai falar desse assunto aí. Porque outro dia ele ouviu umas moças ali em frente ao hospital português, e elas são de uma igreja protestante chamada presbiteriana.
Nunca tinha ouvido isso, dizia a mulher do propécio Lázaro. Mas essas jovens estavam cantando um hino e tocando violão em frente ao hospital português. O propécio Lázaro Lobato ouviu, achou interessante, mas não entendeu muito e ficou com muito desejo de adquirir uma Bíblia. E desde então começou a botar na mente, no coração, dizendo: um dia eu encontro um livro desse, eu quero um livro desse só para mim. E essa informação foi dada pela irmã, esposa do propécio Lázaro Lobato, e Buenoasa, Clímaco Buenoasa, ficou aguardando. Quando chega o cabo da polícia, eles se cumprimentam, e a história continua, a evangelização continua. Finalmente, propécio Lázaro Lobato e a sua esposa ajoelham-se e se decidem a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aquela casa já se torna um ponto de referência. E foi exatamente a residência de propécio Lázaro Lobato que se tornou a primeira, um lugarzinho ali, a primeira congregação onde foi realizada a Santa Ceia do Senhor e um batismo em águas no dia 15 de janeiro de 22. Foi assim oficializada a igreja. Já estava o trabalho de evangelização ativo, mas a oficialização só aconteceu depois do batismo em águas e a realização da Santa Ceia. E com esses dois atos, a igreja foi oficializada para a glória do Senhor nosso Deus. E nós todos que aqui estamos, somos frutos desse trabalho para a glória do eterno Deus. Voltando à listagem, a 8ª é Pedreiras, a 9ª Turiaçu, a 10ª Guimarães, 11ª Dom Pedro, 12ª São Domingos, 13ª Santa Teresa, 14ª Arari, 15ª Bacabal, 16ª Santa Inês, que começou no dia 26 de dezembro de 39, com um culto realizado por João Jonas, naquele bairro que hoje a gente chama São Benedito, na época era Ponta da Linha. E 17ª Vitorino Freire, 18ª Pindaré, 19ª Leandro e a 20ª Cantanhede. Por ficar às margens da linha férrea, onde passava o trem de São Luís para Teresina, aí se tornou um lugar também acessível à evangelização. Certo, o Antônio José está dizendo que o Cururupu também está entre as 20. Depois ele vai mostrar os documentos. Certo, tudo bem, mas vamos continuar. Na verdade foi Luiz Domingues, Carutapera, foi evangelizado com a frente que veio de Belém, direto por Viseu, por causa do acesso pelo mar. Então o povo de Bragança alcançou Viseu e de Bragança atravessaram lá aquela ponta e alcançaram Carutapera e Luiz Domingues. Pastor Pedro está dizendo que ainda conheceu vários pastores enviados pelo Pará, mas pertenciam aqui à Convenção Maranhense, trabalhando aqui de toda aquela região. Então é para você entender como as coisas começaram, como foram sendo formadas. Esse é o primeiro momento da igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção para a página aí da nossa apostila. Quero que você leia a página 55. O desafio da evangelização do Maranhão na década de 1930. O pastor Francisco Assis fez uma menção disso. Eu tenho essa citação original, extraída do livro Despertamento Apostólico no Brasil, está aqui no livro João Jonas. Eu fiz essa citação direta, porque entendi que eu, para poder situar a biografia de João Jonas, eu precisava estudar o terreno, quando ele de fato chegou
no Maranhão. Então acompanhe aí. O estado do Maranhão, está na página 55. O estado do Maranhão, isso aqui foi uma carta de Neles Julius Nelson. Neles Nelson, alguns chamam Nils Nelson. Eu já ouvi mais a pronúncia de Neles Nelson, que é mais aproximada aqui do português. Inclusive com familiares dele, com quem nós conversamos. Bem, o estado do Maranhão, que fica ao sul do Pará, tem uma superfície de 346 mil quilômetros quadrados. A sua capital é São Luís, que tem uma população de 70 mil. 70 mil habitantes no início de 30. Olha a diferença. Hoje São Luís tem mais de 1.200.000 habitantes. Diz então Neles Nelson, nesta cidade há uma igreja com 60 membros. 60 membros. E há no estado 12 igrejas repartidas por vários lugares. Quantas igrejas tínhamos em 1930? 12. Tudo com um total de cerca de 500 crentes no estado, 500 membros no estado. A obra começou ali por meio do irmão Clímaco Buenoasa, mas o progresso tem sido lento. Ou seja, os primeiros 8 anos foram muito lentos em campo de evangelização. Se eu esqueci alguma coisa aí, André, tu me ajuda aí. O André tem feito aqui uma outra pesquisa e até mais detalhada com os livros da nossa convenção, os cadernos, livros de ata, e ele leu todos os livros de ata e tem cruzado várias informações interessantes. E nós começamos junto com ele esse trabalho, mas as atividades pastorais não permitem a gente ir muito longe, e ele é mais jovem, tem mais tempo e já fez uma pesquisa com mais detalhes sobre os campos, né? Isso é muito importante. Na época eu pedi ao pastor Pedro Aldi, pedi ao pastor Daniel para liberar os livros de pesquisa, para ele ter mais acesso, e ele de fato fez um resumo muito interessante. Se eu esquecer de alguma coisa aí, André, tu me lembra. Olha a igreja de São Luís, 60 membros. No estado todo, 12 igrejas. Total de crentes, 500. Mas nos primeiros 8 anos, a obra tem sido lenta por falta de meios e falta de quê, irmãos? Obreiros. A seara já era grande, pastor Edmilson, mas faltavam obreiros. Em 1930 já faltava obreiros. Presentemente, ele está falando daquela época, há 2 pastores ali no Maranhão. Os irmãos Luiz e Gino, que é o Luiz e Gino de Souza, e Januário Norberto Soares. Um estava em São Luís, que era o Luiz e Gino, e Januário Soares estava em Pedreiras. Só essas 2 igrejas tinham o privilégio de terem um pastor presidente. E as outras 10 não tinham pastores. Não tinham pastores. Todo o estado está aberto ao evangelho. Olha aqui uma notícia interessante. Todo o estado está aberto ao evangelho. Ainda está até hoje, graças a Deus. Ainda está aberto até hoje. E se os nossos irmãos, olha o lamento de Neles Nelson, e se os nossos irmãos tivessem meios com que viajar, ganhariam muitas almas para o reino de Deus, se tivesse transportes. Pensemos neste campo, oremos por ele e façamos o que o Espírito Santo nos mandar. Breve vem o que virá e não tardará. Que milhares também nesse estado sejam salvos e preparados para seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me emociono muito ao ler essas coisas antigas.
Eu li na época que eu estava fazendo a pesquisa sobre João Jonas, foram 8 anos de trabalho, eu percorri mais de 8.000 quilômetros, falei com mais de 60 pioneiros que andaram com João Jonas, que conheceram pessoalmente, que o hospedaram em suas casas, que foram ovelhas dele, que foram discipulados por ele, que foram batizados em água por ele. Quando eu cheguei em Santa Inês, ainda achei um irmão que tinha sido batizado por João Jonas no dia 25 de dezembro de 1939. O irmão Arnaud Figueiredo. Arnaud Figueiredo. Morreu com 95 anos. Eu conheci esse irmão. Ele foi batizado em Pindaré no dia 25. No dia 26, João Jonas está de volta para a região que hoje é campo ali de Santa Teresa, perto de Lago da Pedra. Aquela igreja bem antiga lá. Vertente. Ele estava com a sua base em Vertente, quando visitou Arari, quando visitou Bacabal, quando visitou Santa Inês, Pindaré, e na volta encostou em Santa Inês apenas para Santa Inês, que não era Santa Inês, não era ponta da linha, para ajeitar os arreios do seu animal. E fez uma pergunta ao cidadão que estava, que inclusive era um sapateiro, perguntou: você já ouviu falar se tem crentes por aqui? Protestantes por aqui? O cidadão disse: eu conheço uns 2 que chegaram aí agora. Diz que são protestantes, não são católicos. Diz que não gosta de santo, não adora santo. Então por aí. Aí o João Jonas disse: me dê o endereço. Eu quero ver essas pessoas. Deixa depois o homem arrumando os arreios do seu animal e vai à procura daqueles primeiros crentes que haviam ali chegado. E reúne os poucos crentes. Nós não sabemos a quantidade. Infelizmente, já procurei bastante, mas ninguém me deu essa informação. Mas ele reúne os poucos crentes naquele mesmo dia. Isso é que me admira quando eu leio a biografia de João Jonas. Ele estava deitado na casa de algum irmão, descansando, esperando o momento para amanhecer o dia. Mas de repente, dava 3 horas da manhã, ele acordava o dono da casa e dizia: Jesus está falando comigo que tem um lobo querendo comer umas ovelhinhas de Jesus no lugar tal, e eu preciso ir agora. Vai buscar burro meu na solta e prepara o animal, porque eu tenho que sair agora. E naquele momento ele viajava em busca de uma pessoa nova na fé, ou para falar de Jesus para uma pessoa. Então ele para ali no povoado São Benedito, que hoje é bairro São Benedito, lá em Santa Inês, e dirige o primeiro culto, e já olha entre os irmãos, e já viu quem sabia ler, e quem tinha um pouco mais de capacidade, e já deixou como dirigente. Depois voltou lá mais 2 vezes, realizou 2 batismos em águas, e para a glória de Deus a obra continua de pé até o dia de hoje. Dali ele volta para Vertente e prossegue as suas caminhadas entre Vertente e Mata do Nascimento, que hoje é Dom Pedro. Mas eu quero que você analise comigo o que é a missão. O conceito bíblico você já conhece, nós já lemos também aqui. Mas tem algo que me chama a atenção: como é que Deus prepara as coisas. 1932. Não, agora só tem a página aqui. Ou aqui. Aí não deu para botar na apostila. Aí não deu. Mas tu já tem, né? João Jonas. Inclusive nós estamos fazendo uma nova tiragem. Vai chegar terça-feira, lá em Santa Inês. Era para chegar semana passada, mas não foi possível.
Estamos fazendo uma nova tiragem, porque temos recebido muitos pedidos desse livro, João Jonas, o Apóstolo dos Sertões. Como é que Deus prepara as coisas? Preste bem atenção. Um cidadão húngaro que havia lido o Novo Testamento e havia feito uma profissão de fé na igreja ortodoxa grega. Chega em Santa Isabel do Pará. Quando ele chega ao Brasil, primeiramente é por Manaus, passando um grande sufoco. Não vamos contar a história toda, só o que nos interessa agora. Quando ele chega em Santa Isabel do Pará e em Belém, precisamente o centro de Belém, ele sai procurando uma igreja que se parecesse com Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ele entrou em várias igrejas, porque já existia a igreja luterana, já existia a igreja presbiteriana, já existia a igreja batista. E ele entra nessas igrejas e não viu sinais de Atos 2. Quando ele chega na Assembleia de Deus, ele ouve os irmãos falando em línguas pelo poder do Espírito Santo, profetizando, cantando hinos fervorosos, orando, pregando. Aí ele olha para Atos 2 e diz: essa é a minha igreja, essa que eu estava procurando. Então ele é batizado em águas e pega uma carta de recomendação para Manaus, ao pastor José Bezerra Cavalcante, que já havia sido pastor em São Luís, agora estava em Manaus. Ele é recebido pelo pastor José Bezerra, e ao ser recebido pelo pastor, começa a revelar o seu ímpeto de fazer missões. Como José Bezerra conhecia o Maranhão, sabia dos desafios do Maranhão, em contato com Luiz Higino de Souza, que era o atual pastor, mandou uma carta de recomendação. Meus irmãos, agora isso aqui não vou dizer me intriga, mas me surpreende, me chama atenção, porque ele é enviado pelo pastor José Bezerra, da Assembleia de Deus em Manaus. Ele é recomendado ao pastor Luiz Higino, mas não havia um centavo. Não tinha transporte. No ano de 65, pastor Alcebiades Vasconcelos escreveu no Mensageiro da Paz. Eu tenho esse Mensageiro da Paz original. Pastor, mas como é que o senhor tem? Não tinha nem nascido ainda. Tem jeito, a gente hoje tem jeito para... O André também tem. E eu tenho o original que foi me doado por um antigo presbítero de Pedreiras. Ele disse: pastor Raifran, isso aqui lhe interessa? Na hora que eu olhei, disse: oh meu Deus do céu. Era isso aqui que eu estava atrás para confirmar o testemunho de Alcebiades Vasconcelos. E o que é que o pastor Alcebiades diz? Ele diz que João Jonas veio pegando pequenos barcos e pequenas canoas de Manaus até Belém. E de Belém saiu a pé até São Luís. Quem dá o testemunho é Alcebiades Pereira Vasconcelos. Tinha uma estrada que conduzia gado do Pará até São Luís, mas não era pela BR-316. Não, tinha nem notícia de BR. Ele está dizendo que provavelmente passou em Viana, porque a estrada do gado passava ali pertinho. Era pelos campos. Até chegar na região de Anajatuba, ali naqueles campos, e vai ali por trás. Não era pela BR. Assim ele chegou em São Luís. E quando ele chega em São Luís... Como prova, lá em Viana, bem na margem, na beira da estrada que conduzia o gado, tem um poço chamado Poço do Pará, que era onde disparava para dar água ao gado. Registro histórico, ainda está lá, né? Poço do Pará, onde paravam para dar água ao gado. Essa estrada João Jonas percorreu até chegar a São Luís. Na hora que chega em São Luís,
Aí nasce no coração do pastor Luiz Higino e do pastor Januário a lembrança, Dom Pedro e toda a região. Na verdade não era Dom Pedro ainda, Mata do Nascimento. Depois Vila Dom Pedro e depois Dom Pedro. Então a Mata do Nascimento estava descoberta. Havia crentes na região. Aí então é que se reúnem ou em contato. Luiz Higino de São Luís e Januário Norberto Soares de Pedreiras concordam que esse missionário que acabava de chegar, com tanta coragem, com tanta disposição, deveria ocupar um pequeno campo. Agora escute aí a pancada. Um pequeno campo, onde ele deveria percorrer 600 quilômetros. Que tal, pastor Francisco? Pastor Daniel? 600 quilômetros. E no meio destes 600 quilômetros, poucos crentes, pouquíssimos crentes, mas muitos lugares para serem evangelizados. Mas Deus, que não perde tempo, eu anotei aqui para eu não me perder com tantas informações, eu preciso seguir o meu esboço. Quem é que ele encontra primeiro? Quem é que ele evangeliza primeiro quando chega na região de Dom Pedro? Um jovem católico, inteligente, curioso e crítico. Ninguém nada menos que Alcebiades Pereira Vasconcelos. E ele fala de Jesus. O jovem escuta, mas critica. Escuta, mas retruca. E João Jonas diz: depois do culto eu vou te atender. E realmente o atendeu de tal modo, falando do plano da salvação, até que antes que se findasse aquela noite, João Jonas ora pelo jovem Alcebiades Vasconcelos, que já vinha lendo a Bíblia, que já tinha encontrado uma Bíblia católica, porque um tio seu era líder católico e preparava Alcebiades para ser um líder do movimento católico romano no Maranhão. Mas o Espírito Santo e João Jonas chegaram primeiro. O Espírito e a noiva de Cristo, por meio de João Jonas, chegaram primeiro. E, tendo sido evangelizado, então Alcebiades começa a escutar os treinamentos, as orientações de João Jonas. E eu estou pulando aqui um capítulo interessante, que é o capítulo da fundação da SEADEMA, que também está aqui, que acontece em 34, porque João Jonas começa a evangelizar em 32. Mas observe um detalhe interessante. João Jonas é o primeiro a ser ordenado. Na noite do dia 20 de novembro de 1934. A convenção começou no dia 15 e terminou no dia 20. Ele é, de fato, o 001 primeiro, apesar de no nosso livro, como ele é o fundador, ele não teve numeração. Só que no livro mais antigo que eu encontrei na SEADEMA, ele é o número 1. Só que o pastor Estevão, quando organizou, conservou do jeito que estava, e o pastor Estevão escreveu essas palavrinhas aqui, que eu coloquei aqui no livro, eu transcrevi do jeito que o pastor Estevão fez lá no livro mais antigo. Ele colocou assim: João Jonas foi ordenado ao santo ministério de evangelista, do Evangelho, na convenção regional, realizada na cidade de Coroatá, Maranhão, no dia 20 de novembro de 1934. E ele coloca poucas palavras, e bem no final diz assim: era só isso o que continha no registro anterior. Era só isso.
Aí o pastor Estevão diz mais alguns detalhes, que ele evangelizou em Dom Pedro, depois saiu para a região de Grajaú, Montes Altos, fundando muitas igrejas e cidades, evangelizou a milhares e ganhou milhares de almas. Passou para a eternidade, onde descansa na glória com Cristo. Passou para a eternidade 23 de maio de 1965. Bem, mas Alcebiades é a chave. Você já percebeu que Paulo chegava em algumas cidades e ele descobria quem eram as pessoas chaves? Aliás, Paulo encontrava a cidade-chave. Quando ele encontrava a cidade-chave para poder promover a evangelização, ele descobria a pessoa-chave, ou as pessoas-chaves. E daí enviava para organizar e plantar igrejas. Isso aconteceu entre João Jonas e Alcebiades Pereira Vasconcelos. Deu uma luta, foi um trabalho enorme, porque João Jonas chegava para Alcebiades e dizia: Jesus me disse, jovem, que tu vais ser pastor. E Alcebiades dizia: eu não quero ser pastor. Eu não vou ser pastor. Eu não quero. E essa conversa demorou algum tempo, alguns meses. Mas chegou um dia que o Senhor Jesus falou com o jovem Alcebiades em sonhos. Era uma noite em um culto de Dom Pedro, em Dom Pedro. Glória a Deus. Meus irmãos, quando aquela noite daquele culto lá em Dom Pedro, a glória de Deus caía sobre a igreja, sem eles conversarem nada naquele dia, Jesus falou com Alcebiades no dia anterior, na madrugada, e falou com João Jonas, no mesmo dia. E disse: de hoje não passa. E no culto, João Jonas olha para o jovem Alcebiades e diz: é hoje, Alcebiades. E tem mais, Jesus me disse que já falou contigo também. Falou ou não falou? Aí Alcebiades se levanta, estende as mãos e aceita ser consagrado a evangelista. Agora entenda, mas não era uma reunião convencional, não, era um culto normal da igreja. Mas ali estava a convenção. Ali estava a convenção. Então o primeiro pastor consagra o segundo. E o terceiro, Francisco Moisés Garcia. Esse já era presbítero da presbiteriana. Aí já é outra história. Aí já foi a irmã Raimunda Aragão, que sai de São Luís, vai visitar a região de Viana, aquele lugarzinho famoso lá, o Itães, Sacaital. Vai visitar essa região e lá já existia a igreja presbiteriana. E o Moisés Garcia estava doente. Presbítero, formado em teologia. Era um potencial na época. E a irmã Raimunda, que sai de São Luís, a Raimunda Aragão, visita o presbítero da presbiteriana, ora por ele, fala do movimento pentecostal, diz que Jesus não apenas salva,
mas também cura e batiza com o Espírito Santo. E para provar a doutrina, ela diz: deixa eu orar por você. Ela orou, Jesus curou o presbítero Francisco Moisés Garcias e o batizou com o Espírito Santo. E ele se torna depois o terceiro pastor da Ceadema. Então o primeiro consagra o segundo, é evangelista. Agora só me ajuda aqui, André. Detalhe. A ordenação, aí já foi São Luís, do Alcebiades, do pastor Alcebiades. A ordenação, mas a consagração de presbítero foi no culto, lá na Assembleia de Deus em Dom Pedro. Agora depois ele leva o assunto a Luiz e Gino, e no dia da ordenação, interessante, no dia da ordenação, o Moisés Garcias já estava presente lá como pastor da Assembleia de Deus. Aí já foi os dois orando por Alcebiades para ordená-lo a pastor no templo central da Assembleia de Deus em São Luís. Como? Não entendi. Ah, sim, ainda não era hoje ali aquela casa, era uma em frente ao atual templo central. Em frente, que já pertenceu à igreja. Ok. Mas o que eu quero agora mostrar para você é o que Deus faz para facilitar, para usar os seus mensageiros que se colocam à disposição dele. Escute isso aqui. Deu trabalho para evangelizar a região de Dom Pedro, mas João Jonas tinha uma visão tão abrangente, ao mesmo tempo sentia um senso, ele tinha um senso de urgência. E ele queria evangelizar Colinas, que na época era chamada de Picos. Queria evangelizar toda a região, para poder nascer a Assembleia de Deus em São Domingos. São Domingos do Maranhão, que um tempo já foi chamado de outro títulozinho aí, né? Zé Feio. É a tua cidade, né? Bem, mas o nascimento da Assembleia de Deus foi interessante. A Assembleia de Deus de São Domingos nasceu em um culto. Os batistas livres de São Domingos foram assistir um culto dirigido por João Jonas em Dom Pedro. E quando eles estão assistindo o culto, batistas livres, tradicionais, fundamentalistas, não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. Eram cessacionistas. Só que naquela noite em Dom Pedro, ou Mata do Nascimento, João Jonas prega sobre o batismo com o Espírito Santo. E diz: quem acreditou no que está escrito na Bíblia em Atos 2, pode vir à frente agora que eu oro por vocês, e vocês já vão sair daqui batizados com o Espírito Santo. E os que acreditaram, levantaram a mão, João Jonas orou, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Quando chegaram em São Domingos, já era a Assembleia de Deus. Aí já nasceu a Assembleia de Deus em São Domingos do Maranhão. Aqui tem um exemplo, um testemunho, que o André está me mostrando. Ele conseguiu em um Mensageiro da Paz, de julho de 1933. O próprio João Jonas falando, dando o testemunho dele. No mês de julho de 33, Jesus me mandou para essa localidade, onde encontrei poucos crentes que não conheciam o poder pentecostal. Mas Deus é compassivo e misericordioso. Hoje já existe aqui um grande número de escolhidos, os quais dão glória ao Senhor. Muitas almas têm se entregado a Jesus. Curas maravilhosas temos visto. Agora apagou. A bateria foi embora, acabou. Mas já deu para ouvir aqui o breve testemunho
para complementar o que eu estou falando aqui. Agora deixa eu falar uma profecia, reproduzir aqui uma profecia. Está na página 51 do nosso livro. Como foi que Deus usou João Jonas para evangelizar o entorno de Dom Pedro, inclusive Colinas. E assim, 8 dias depois, Joaquim Pereira e Otoniel Alencar foram auxiliares. Começaram como auxiliares de João Jonas. Começaram como auxiliares. E assim, 8 dias depois, viajamos de Dom Pedro a Gonçalves Dias, onde ele chegou, ele aqui é Alcebiades falando de João Jonas, onde ele chegou com os pés em lástima, quer dizer, todo cheio de espinho e feridos, né? Rachados. Motivo porque conseguimos animais e dali a São Domingos. Fomos a cavalo, vadeando vários baixos cheios, um dos quais foi as cabeceiras do rio Codozinho, com uma largura nada inferior a 100 metros. Devido a este regime de tanta água, eu cheguei a São Domingos com febre, aqui é o testemunho de Alcebiades, da qual Jesus curou-me pela oração da fé, graças a Deus. Nesta jornada de olhos abertos, viajando à frente e eu atrás, o pastor João Jonas profetizou o seguinte: Alcebiades, Deus me revela que este meu grande campo, muito em breve, será dividido em 10, que serão servidos por 10 novos pastores, todos eles ordenados dentre os meus atuais auxiliares, dos quais tu serás o primeiro a ser ordenado. Eu ouvi em silêncio, diz Alcebiades, mas sem acreditar. Todavia, cumpriu-se literalmente a sua profecia. Em São Domingos, devido ao meu estado febril e à pressa com que o pastor estava, pastor João Jonas, foi resolvido que eu ficaria por 3 meses. E então, numa comissão de fiéis, membros da igreja, membros da igreja, iria até Picos, que é Colinas, comigo, para cooperarem no primeiro culto, o que de fato aconteceu. Então ele dirigiu o primeiro culto em Colinas no dia 2 de junho de 1935 e ficou ali somente até o mês de outubro, quando de lá voltou e já foi pastorear outras igrejas como Coroatá e etc. Então tudo o que o homem de Deus profetizou cumpriu-se literalmente naquela região. Mas não é só João Jonas. Deus o usou para preparar os primeiros pastores da Ceadema. Deus usou João Jonas como uma espécie de apóstolo Paulo, com uma visão de Deus. Ele conseguia enxergar o chamado de Deus na vida dos seus auxiliares, e ao enxergar o chamado de Deus, ele já ia preparando e direcionando com detalhes aquilo que de fato Deus faria por intermédio do seu servo. Quanto ao sul do Maranhão, que hoje é preenchido, sul e região Tocantina, eu disse aos irmãos que daria um pequeno detalhe, e de fato, eu errei ainda há pouco na data, eu falei 48, mas teve início em 42. 42. Escute aqui o início exato da região da evangelização de Carolina. É muito interessante entender o que Deus de fato realizou por intermédio de João Jonas e dos seus
companheiros, especialmente aqueles que foram treinados, que foram chamados para o ministério, para se tornarem os primeiros obreiros. Além de ter evangelizado o interior de Carolina, há um obreiro que fez uma descrição que eu achei muito interessante. O pastor Israel era um cidadão que vivia na região de São Domingos, não era pastor, e foi para aquela região e começou evangelizando no centro da cidade. Se encontra com João Jonas, que já tinha evangelizado o interior de Carolina. Pouco tempo depois chegou Armando Chaves Cohen, já mandado pela Assembleia de Deus, pela Convenção do Pará, para poder evangelizar aquela região. Depois que ele tira um período pastoreando Carolina, ele volta a Belém e em uma reunião da Assembleia de Deus em Belém, ficou decidido que ali seria organizado uma campanha chamada SETA, Serviço de Evangelização Tocantins e Araguaia. E aí depois veio o pastor Francisco Pereira do Nascimento para oficializar o trabalho. E a partir de Carolina, obreiros evangelizaram de ambos os lados dos rios, do rio Tocantins, dos dois lados. E por isso, não demora muito, os obreiros sentem a necessidade de formar a convenção do SEAD SETA. Creio que foi 48? Não, 48, que já foi a oficialização. Isso, com a criação do Tocantins. Só recebeu o nome de SEAD SETA com a criação do estado do Tocantins, que na época era ainda Goiás. Então, meus irmãos, foram estes os homens e estas as formas que Deus se utilizou para iniciar o trabalho no estado do Maranhão, usando estas pessoas. Na cidade de Valença, na Bahia, e em uma Piauí, cidade de Valença, do Piauí, Deus usou e levou até lá João Jonas. Como foi? Ele estava na região de Mirador, quando teve uma visão, uma revelação, que devia atravessar e ir até o Piauí. E ele foi, montado, e lá conseguiu ganhar para Jesus as primeiras pessoas. E sabe quem ele ganha? Dentre essas pessoas, ele ganhou o jovem Plínio. O irmão Plínio foi ganho para Jesus lá no Piauí. Depois que João Jonas encerra a sua tarefa aqui entre nós, digo aqui no norte e no centro do estado do Maranhão, ele viaja para a região de Cabeceira Bonita, entre os municípios de Amarante e Montes Altos. E ele vai para aquela região e é recebido pela família do presbítero Odilon Miranda. Odilon já dorme com Cristo, né? Foi um obreiro que auxiliou também o pastor Amarante em Açailândia, quando a SEADEMA administrou a Açailândia por alguns anos. E esse pastor, já morreu como pastor, Odilon Miranda, foi o homem que me levou à casa onde João Jonas viveu e conseguiu falar com o líder da tribo São José dos Índios Cricati, para me levar até o túmulo de João Jonas. Aquela viagem, meus irmãos, foi tão abençoada nesse sentido, para eu saber das coisas, que sem eu ter programado, Deus botou ao meu encontro o pastor Francisco Amâncio, que fez a cerimônia fúnebre de João Jonas. Colocou também ao meu encontro o irmão
em um povoado de Montes Altos, o irmão que fez o sepultamento de João Jonas e contou os seus últimos dias. Foi esse irmão que nos contou, rodeado de outros que também presenciaram como foi a evangelização naquele período. Cabeceira Bonita ficou sendo um quartel-general e ele começou a viajar por toda aquela região, chegando inclusive até Imperatriz. Quando ele viu a necessidade de Montes Altos, sabe quem ele foi atrás? O Plínio, que ele havia orado lá em Valença do Piauí. Trouxe pastor Plínio para cuidar de Montes Altos. E a partir de Montes Altos, pastor Plínio evangeliza e organiza a igreja Imperatriz. E se torna também o seu primeiro pastor de Imperatriz. Fruto do trabalho de João Jonas. Esse campo, essa região, perceba aqui a visão de apostolado de João Jonas era muito parecida com a visão do apóstolo Paulo. Ele não se preocupava em presidir. Ele nunca se preocupou, inclusive, com nenhum cargo convencional. Ah, pastor, mas naquele tempo não tinha isso? Tinha. Já tinha começado a CGADB no Rio Grande do Norte em 1930. Então já havia toda uma busca, uma carreira nesse sentido. Mas isso não interessou a João Jonas. Porque ele sabia que a sua missão era outra. Ele estava preparando obreiros para a seara do mestre. O tempo passou e toda aquela região, evangelizada também por João Jonas, se tornou em grandes campos, grandes igrejas. Hoje, no comando da convenção, como a 10ª, está aqui o presidente, que testemunha tudo isso. E ele sabe do grande trabalho desenvolvido nos primeiros anos e os pastores daquela região. Eu me admirei disso também, pastor Raposo, pastor Pedro. Eu me admirei muito quando eu fui lá numa convenção, lá em Imperatriz e depois em outros locais da região. Eu me admirei muito o apreço, a consideração assim, que os obreiros da Comadésima têm pelo trabalho de João Jonas. Eu fiquei muito admirado e maravilhado. Na hora que eu chegava em qualquer igreja daquela região, eu passei ali por Vajão dos Crentes e fui subindo por ali, onde tinha uma Assembleia de Deus, eu ia parando, conversando com o pastor, fotografando as igrejas e dizia qual era a minha missão. Eu estava em busca de informações e também depois eu voltei já apresentando o livro, inclusive São Pedro dos Crentes eu fui 2 vezes. E toda aquela região, na hora que a gente dizia assim, pastor João Jonas, aí alguns diziam, missionário João Jonas. Não tinham como, na cabeça deles era missionário. Aí outros diziam, ministro João Jonas. Porque quando ele chegou na região, ele não pediu para o chamarem de pastor. As pessoas o chamavam apenas ministro. Tanto é que tem uma rua, lá em Montes Altos, bem do lado da Assembleia de Deus, lá tem uma placa, Rua Ministro Jonas. João Jonas, ministro. Não tem a palavra pastor e nem missionário, porque foi um pedido dele. Por quê? Você pode ficar perguntando, por quê? João Jonas nunca conseguiu ajeitar, arrumar a sua documentação como um cidadão brasileiro. Na maior parte do tempo ele ficava nas regiões desertas, escondidas, nas regiões mais difíceis, porque ele também tinha um problema. Ele tinha um problema de saúde. Ele ficou com depois que ele trabalhou como um combatente na Primeira Guerra Mundial. Chegando em casa, ele achou um problema, e quem já leu o livro sabe, eu não vou dar detalhes aqui. Ele encontrou um grave problema com a família. Tendo saído em 1924, saiu de sua região e chegou no Brasil em 1932. Como ele era um desertor de guerra, se ele fosse encontrado,
Segundo ele, na cabeça dele, na mente dele, se ele deu testemunho para várias pessoas, ele poderia ser preso. Então ele ficou com aquele quase que como assustado, com um trauma, com que poderia ser deportado. Então ele preferia ficar sempre nos interiores, nos lugares mais fechados. E a irmã Ozelina Alencar, que muitos aqui conhecem, irmã do Orlando Alencar e irmã do Otoniel Alencar. Ela vive até hoje lá em Santa Inês. Moselina ainda vive. E tem dia que ela está lúcida. Semana passada, uns 10 dias eu visitei ela e ela estava lúcida, conversou muito. Ela diz assim: irmão, ele vivia todo o tempo pronto para a obra. Às vezes ele dormia lá na casa do meu pai, ele deitava na rede. Você pensa que ele ficava assim, todo esparramado, assim à vontade, e tirava as botas? Não, ele deitava, ficava na rede como se ele tivesse montado na rede. Uma perna de um lado, uma perna do outro, a rede aqui no meio. Aí ele dizia: traz um tamborete. Aí, ou 2 tamboretes, eu botava um tamborete de um lado, um tamborete do outro, um banquinho, né? Para descansar as pernas, botava a mão aqui e ficava ali. Não era deitado 100%. Metade do corpo repousando e metade assentado. Ele dizia, e o pai dela dizia, o pai do Otoniel e do Orlando Alencar: mas por que, pastor João Jonas, por que o senhor não dorme à vontade? Por que você... Ele dizia: não, entenderam? Ele era desertor de guerra. Desertor de guerra. Pelo rio, exato. Foi essa pessoa que Deus usou para treinar os primeiros pastores. Os primeiros pastores. E o pastor Josimar pediu, ele queria que eu contasse aqui, eu já procurei aqui a página, não estou achando, mas vou tentar lembrar para dizer aqui aos irmãos. Um momento que, quando eu contei, marcou muito aqui a vida do pastor Josimar. Foi o dia em que João Jonas profetizou para os seus auxiliares. Olhou para José Ferreira, olhou para Francisco Assis Gomes, para Otoniel Alencar, e Alcebiades. Eles estavam entre aquela região de Dom Pedro, Colinas, por ali assim. Haviam acabado de comer um frito e tomado água de uma cabaça. Meio-dia, o sol em seu maior calor, e eles pararam para descansar à sombra de uma árvore. E enquanto estavam descansando à sombra de uma árvore, tinham tomado água, e ele olha para os seus auxiliares. Havia um pouco mais de auxiliares ali, mas ele citou Alcebiades, Francisco Assis Gomes, Otoniel Alencar e o José Ferreira, nosso pastor aqui, José Ferreira, que já dorme com Cristo, pai do pastor Gessé. Inclusive Gessé, o pastor Gessé, me contou isso quando ainda trabalhava em Bela Vista. Eu já tinha ouvido essa história por outros, mas ele me contou com detalhes. João Jonas olhou para os auxiliares e disse: atenção, quero contar algo aqui para vocês que Jesus está me dizendo. Olhou assim e disse: Alcebiades, tu vai ser grande. Jesus está me dizendo que tu vai sair do Maranhão, que tu vai pastorear grandes igrejas, que tu vai ser conhecido fora do Brasil, e que até dinheiro tu vai ganhar. Tu vai viver bem. Tu vai viver bem. E ainda vai representar a Assembleia de Deus fora do Brasil, em um grande evento internacional. Alcebiades ouviu, balançou a cabeça. Aí ele olhou para Francisco Assis Gomes e disse: tu também vai sair do Maranhão.
Tu vai pastorear uma igreja grande fora do Maranhão. Uma igreja rica. A igreja vai te dar condições, tu vai viver bem. Olhou para Alcebiades, aliás, para Otoniel Alencar e disse a mesma coisa. Otoniel, Jesus está me dizendo que tu também vai sair do Maranhão. Tu não vai pastorear só no Maranhão. Tu vai presidir estado. Tu vai presidir convenção. Aí olhou para José Ferreira e disse: José Ferreira, tu nunca vai sair do Maranhão. Tu não vai ganhar dinheiro. Tu não vai viver assim muito bem de vida. Mas tem uma coisa que Jesus está me dizendo. Tu vai ganhar muito almas. E quem conheceu estes homens sabe que foi exatamente assim que ocorreu na vida de cada um deles. Alcebiades Vasconcelos pastoreou São Luís, Belém, Rio de Janeiro e terminou a carreira em Manaus. E terminou a carreira sendo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e ainda representou a Assembleia de Deus em uma conferência mundial pentecostal na Suécia. Otoniel foi para o Amapá e lá presidiu a igreja da capital e a convenção do estado do Amapá até partir para a eternidade. Francisco Assis Gomes deixou Pedreiras e foi para Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E José Ferreira ficou Aragonã, Chapadinha, Coroatá, Santa Luzia, Itapecuru. Pastor Pedro testemunha que era um dos homens que mais conhecia a Bíblia no seu tempo. Mas não saiu de fato do estado do Maranhão. Mas foi um grande ganhador de almas para a glória do Senhor nosso Deus. Eu queria que você olhasse aí na apostila, para a gente encerrar, está faltando pouquíssimos minutos. O que nós podemos fazer para continuar cumprindo o desafio? O que podemos fazer? Página 56, por bondade. Página 56. O que a Assembleia de Deus pode fazer para cumprir a sua missão no pós-centenário? Letra A. Você quer ler comigo, por bondade? Capacitar e envisionar líderes, ou seja, passar essa visão, líderes discipuladores, para uma igreja missional, uma igreja que seja realmente missionária. Nós temos igrejas que passam tempo sem falar em missões, que pensam apenas em grandes eventos, mas os eventos é só para dar despesa, e não tem resultado espiritual para a igreja, em sentido de almas, de colheitas de almas. Nem só de eventos deve viver a igreja. Quando você pensar em um evento, pense em um evento que faça o reino de Deus crescer. Não apenas para trazer despesa para a igreja, para você poder ter o que investir em missões. Letra B. Internalizar na igreja a cultura bíblica. Aí não é cultura, é cultura. Cultura bíblica missional. C. Equilibrar as frentes ministeriais da igreja. Você sabe que uma igreja pode ter vários departamentos, várias frentes evangelísticas, várias frentes, mas não esqueça de que o departamento, ou a missão, ou a parte mais importante é a evangelização e o discipulado da igreja. Letra D. Equipar o maior número possível de vocacionados para missões. Letra E. Colocar as pessoas em contato com a missão. Letra I.
letra F, e além do simples critério de fidelidade. Isto é, questionar com seriedade toda vez que ministérios fiéis se mostram pouco frutíferos. A gente tem que se preocupar com a fidelidade? Sim, mas não é só com a fidelidade. Temos que nos preocupar também em ser frutíferos para o reino de Deus. Quando você assumiu o seu campo de trabalho, tinha 100 crentes. Faz 8 anos que você está lá. Você já ganhou quantas almas? Você já discipulou quantas pessoas? Você abriu ou plantou quantas novas congregações? Quantos obreiros você está treinando? Quantos jovens você está incentivando para o ministério? Quantas pessoas você está ajudando a se prepararem biblicamente, teologicamente, missiologicamente? Eu estava orando por esse trabalho. Eu estava orando por esse momento. Eu sabia que eu ia contar algumas histórias para você poder entender a nossa história como Assembleia de Deus centenária. Me veio uma ideia, pastor Raposo. E eu creio que o pastor Francisco tem esse sentimento. Não sei se teve a ideia do mesmo jeito, mas ele tem esse sentimento, porque ele encerrou ontem com palavras parecidas. A minha proposta é muito simples. E se o pastor presidente concordar, se a convenção depois concordar, nós poderíamos comemorar o nosso centenário de uma forma bem interessante. Vivemos um tempo difícil, enfrentamos aí 2 anos, quase 2 anos inteiros de pandemia, e não podemos nos mexer muito. Pastor Francisco, tu ainda não sabe o número exato de povoados que nós temos hoje, povoados grandes, que ainda não tem um missionário, né? Que está faltando, mas tem uma ideia? Sim, mas tem uma ideia, se é mais de 500 ou menos de 500? Não tem. Eu tenho uma pesquisa que não é oficial, né? Não é oficial. Nós ainda temos 1.400 povoados no Maranhão todo, que ainda precisa de uma presença. Claro que são povoados pequenos, os grandes talvez cheguem no máximo a 400 povoados. Os grandes. Os pequenos povoados, somando tudo que tem de 10 casas para frente, sem a presença evangélica, dá um total de 1.400. Uma equipe de missões fez essa pesquisa, assim, não sei se... Não podemos dizer que é oficial, porque de fato não passou pelo crivo de uma convenção. Mas ainda temos muito trabalho a fazer. Sabe o que poderíamos fazer? Não tem uma igreja do Maranhão que não está hoje informada dos projetos de missões que a SEADEMA realiza através da SEMADEMA. Se alguém não está dedicado, se alguém não está inteirado, se alguém não está por pura decisão do líder, que resolveu não se aproximar ou não querer saber. Ou não querer saber. Nós estamos fazendo 100 anos. Se nós nos dispuséssemos aqui num trabalho como esse, 100 igrejas, 100 igrejas. E cada uma dessas igrejas, o senhor quer falar comigo ou com ele? Comigo. Então, só um pouquinho, pastor Alexandre. Aqui está um dos maiores desbravadores que o Maranhão já teve, viu, irmãos? Um dos maiores desbravadores. Acostumado a deixar a cidade, entregar para outro e ir para o interior e plantar igrejas. Como ele fez, deixando Carutapera e indo para Boa Vista do Gurupi, depois deixando o Gurupi, que já era cidade, indo para o Chega Tudo, Centro Novo e toda aquela região. É um exemplo aqui para nós, pastor Alexandre. Mas eu preciso terminar esse pensamento. Pastor Raposo, a proposta é essa: 100 igrejas comprometidas em manter 100 missionários durante 3 anos, que é o tempo para se plantar uma igreja.
E as que já tem missionário, manda mais um. E as que não tem mais um, se esforce e mande. Se esforça e mande, porque nós temos poucas igrejas no Maranhão que não têm condições de jeito nenhum de ajudar num projeto missionário como esse. O pastor já vai começar a pesquisa com a Semadem. Daqui até a AGO, dá tempo de trabalhar. E na AGO nós apresentaríamos essas 100 igrejas para consagrarmos 100 missionários e mandarmos para os 100 povoados mais carentes do Maranhão durante 3 anos para completar a nossa tarefa, ou pelo menos dar um passo de fé. Pastor, só um salário? Não. Pelo menos um salário e meio, ou quem sabe a pesquisa estabelecer 2 salários, mas um salário e meio para uma família pequena. Tem alguns que já vivem só com um salário, mas daríamos pelo menos um salário e meio. Mas é só botar lá e virar as costas e dizer que mandou um missionário? Não. Cada igreja que enviar, adote aquele povoado. Adote o povoado. Mandando uma equipe, como o pastor Raposo fez com a igreja lá do sertão durante muito tempo, e eu me inspirei no senhor, e depois adotamos. Está aqui o pastor Pedro que me deu a tarefa, quando nós assumimos Santinês. Ele disse: adote pastores bons, mande missionário para cá. Nós mandamos 3. E durante mais de 4 anos nós seguramos pastores bons, evangelizando com equipes, mandando inclusive equipes até com alimento, com cesta, com o que precisava. 3 missionários, até que depois o Fernando, que agora está no Peru, e povoados diferentes. Aí o Fernando pegou o último missionário, pastor, aí foi lá em Santinês, agradeceu o tempo que a igreja, porque agora Pastores Bons já ia enviar missionário. Depois nós adotamos Novo Caru. Pastor Amauri está aqui, pastor Elias está aqui. Nós adotamos Novo Caru na época do Elias. Ele pediu, ele foi a Santinês, nós resolvemos adotar o Novo Caru e aquela região. Mas está aqui o pastor Osmar. Hoje é pastor, foi o nosso primeiro missionário lá na região. Está ali, hoje ele cuida de uma área em Santinês. Mas ele foi lá para o Igarapé dos Índios, para os Traíras, para outros povoados, deixou a congregação plantada, deixou o círculo de oração, deixou o templo construído, e a igreja ainda comprou uma moto e mandou para o pastor na época para dar assistência no campo, que o pastor disse que não tinha nenhuma condição. Então quem mandar um dos 100, adote esse povoado. Como o senhor adotou a Sambaíba, e ficou ajudando lá durante muito tempo, até que Sambaíba deu uma guinada, e hoje eu creio que já pode até mandar missionário. E já foi desmembrado um campo de Sambaíba. Quem entendeu? Só quem entendeu? Amém. Muito obrigado.